E agora eu gostaria de apresentar para você o nosso entrevistado de hoje. Ele é graduado em enfermagem, ele é mestre em ciências da saúde com linha de pesquisa em imunogenética. Ele também é autor de vários artigos científicos, membro da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Ele é autor da primeira prova de design inteligente aplicada em uma universidade pública no Brasil. E ele também é autor do e-book Teoria do Design Inteligente, Evidências Científicas no Campo das Ciências Biológicas e da Saúde. Hoje nós iremos conversar com Everton Fernando. E eu gostaria já de dar as boas-vindas. Everton, sinta-se à vontade aqui no programa Inspire-se. Você sabe, esse tema que você vem pesquisando é um tema inspirador, porque é uma teoria revolucionária, então nós sentimos vontade aí de estar explorando ela. Sinta-se à vontade no programa Inspire-se. Obrigado, Altair, obrigado pelo espaço concedido aqui no programa Inspire-se e obrigado também aos telespectadores. Opa, Everton, recentemente teve aí um curso de extensão na Universidade Estadual de Maringá falando sobre esse tema, né? E o programa Inspire-se começou a pesquisar e começou a fazer um levantamento das referências sobre esse assunto, né, no Brasil. E tem pouca literatura ainda publicada no sentido de livros, né? E você publicou recentemente um livro falando sobre isso. Você poderia falar um pouco sobre o que se trata ele e tudo mais? Altair, como você disse, existem pouca literatura, pouca bibliografia aqui no Brasil mesmo, em português. O meu e-book é um dos 3 livros publicados sobre design inteligente, genuinamente brasileiros, aqui no Brasil, ficando atrás, somente em ordem cronológica, de um e-book do Dr. Químico Marcos Nogueira Eberlin, que ele é uma das maiores referências aqui no Brasil sobre design inteligente. Ele é o nosso presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. E também tem um livro que se chama Design Inteligente, a metodologia de convergência das ciências, do escritor Mário Magalhães. Então, e o meu e-book veio na sequência, então, para complementar. O e-book do Dr. Marcos Nogueira Eberlin, ele tem um enfoque mais bioquímico, da bioquímica. Já o meu livro, eu procurei dar a ele um enfoque mais voltado para as ciências biológicas na área de imunogenética e também das ciências da saúde. Ali eu abordo questões ligadas ao corpo humano mesmo. Eu vou abordar a questão de projetos, a questão de design encontrado nos vários sistemas biológicos. Então, o meu e-book tem uma proposta diferente, porque eu trouxe ligado à minha área, que é a área da ciência, a área da enfermagem, a área da medicina, mas também a área da genética. Então eu trago um pouco, dou uma pincelada um pouco sobre todos esses temas. Poxa, interessante. Eu acho que quem está em casa, de repente, está curioso, né? Nós já falamos sobre esse tema, design inteligente e tudo mais, mas é sempre bom relembrar e, né, conceituar. O que é essa teoria do design inteligente, Everton? Altair, o design inteligente hoje talvez é a maior novidade científica que a gente tem em ciência. Ela pode ser compreendida como o estudo dos padrões na natureza que carregam as marcas de causalidade inteligente. Mas, para simplificar, a gente pode definir ela como uma teoria científica minimalista de detecção de design. Ponto. É simples. A proposta do design inteligente é apenas detectar design na natureza. Para isso, o cientista ou teórico do design, ele vai pegar um objeto e vai analisar esse objeto para ver se o design que esse objeto apresenta, ele é um design intencional, ou seja, projetado por uma mente inteligente, ou se esse design apresentado nesse objeto, ele é um produto de acaso, necessidades ou leis naturais. Interessante. Só para complementar, pode sim. É importantíssimo esclarecer que o design inteligente, ele não se preocupa em esclarecer ou explicar questões sobre a origem da vida, do universo, sobre a idade da Terra. Essa não é a proposta do design inteligente. A proposta do design inteligente é apenas observar
design inteligente num objeto, na natureza, hoje, a qualquer coisa que pode ser observável, pesquisado e identificado em laboratório. A gente não olha para trás, a gente não analisa o passado para tentar explicar as origens. Uma coisa que é interessante perguntar, Everton, é quando que ela foi criada? É uma teoria recente, antiga? Você poderia explicar para nós? É interessante mesmo essa questão. A ideia do design, ela já é bem antiga. Ela remete desde a época dos filósofos gregos, como Platão, Aristóteles. Já o argumento de design, ele surgiu em 1802 com William Paley, através da publicação dele da tese do relojoeiro. Essa tese do relojoeiro, ela remete ao propósito, à teleologia. Ou seja, ali ele dá um exemplo muito importante, que é se você está caminhando numa praia e você encontra um relógio ali sobre a areia, o que você vai pensar sobre aquele relógio? Você pega o relógio, olha ele, você vê que ele tem engrenagens, que ele tem todo um sistema, que ele tem toda uma estrutura formada. Qual que é a sua ideia quando você pega ele? Que alguém projetou esse relógio, né? Pela lógica, é isso que a gente entende. Ao contrário de algumas ideias evolucionistas que acreditam que algum objeto possa ser formado, um sistema orgânico possa ser formado ao acaso, lenta, sucessiva e gradual. Por suposto, aquele relógio deveria ser projetado por algo, por alguém, porque ele está ali todo estruturado, todo formado, e ele remete a uma mente inteligente, a um projeto inteligente por detrás daquilo. Já a teoria, ela foi estabelecida oficialmente em 1993, através de uma conferência que aconteceu em Pájaro Dunes, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ali se reuniram alguns dissidentes da teoria evolucionista. E esses dissidentes, então, elaboraram e estabeleceram essa teoria e as suas propostas. Então, desde 1993, essa teoria vigora, ou seja, ela tem aí pouco mais de 20 anos, ela comparada à teoria criacionista e à evolucionista, que são as duas principais teorias, ela ainda é um bebê, ela está engatinhando. Legal, legal. Você falou criacionismo, a pergunta do próximo bloco, né, e eu já vou chamar o bloco aqui, nós iremos saber qual que é a diferença dela para o criacionismo, no próximo bloco. Voltamos a apresentar aqui o programa Inspire-se e você está conhecendo mais sobre a teoria do design inteligente. Você está vendo aí a historicidade dela, você também está vendo o que é ela, o que é essa teoria do design inteligente. E agora o pesquisador aqui, o Everton, vai estar falando para nós qual que é a diferença, o que difere a teoria do criacionismo com a teoria do design inteligente. Altair, essa questão também é muito interessante. Ainda as pessoas tendem a se confundir comparando o criacionismo com a teoria do design inteligente. Ambas são, na maioria, em sua grande maioria, super diferente uma da outra. Não há como compará-las. A teoria do design inteligente, ela é limitada às ciências biológicas, deixando todas as outras áreas das ciências naturais de lado. Ou seja, ela é uma ciência que ela busca apenas dentro da biologia funcional, observar e testar em laboratório a sua proposta, que é a detecção de design. Enquanto que o criacionismo, ele já assume a priori, ele já tem como premissa identificar Deus como criador de tudo. Ele foi um Deus criador que deu origem ao universo, à vida e tem mantido esses seres vivos até hoje. Já o design inteligente, ele não se preocupa em identificar a mente inteligente por detrás de tudo. Ele não é essa a proposta do design inteligente. O design inteligente apenas vai detectar design num objeto de estudo. Everton, alguns cientistas dizem que acreditar em um planejador, crer em um planejador, é pseudociência. Qual que é a sua opinião sobre isso?
Altair, essa ideia vem de um paradigma já estabelecido pela academia, pela ciência, de que o mundo foi originado através do acaso, através de mutações, através de casualidade, desculpa. Há mais de 150 anos tem sido paradigma a teoria evolucionista. Ou seja, quando um cientista pró-design, ele tenta confrontar essas crenças profundamente enraizadas dentro da ciência, é claro que ele vai enfrentar resistência. E é isso que acontece hoje com os teóricos do design, com os pesquisadores. A gente tem enfrentado muita resistência, a gente tem recebido muito insulto, muito xingamento. Na tua opinião, então, tem preconceito ainda muito pela comunidade acadêmica? Na verdade, eu nem acredito que seja um preconceito, porque a ideia de design, ela já acompanha a ciência desde os pais da ciência, com Galileu, com Newton, com Johannes Kepler, com Louis Pasteur. Então, todos eles já acreditavam nessa inferência de design por detrás de tudo no mundo. Ou seja, não é um preconceito. Na verdade, esses insultos, ou comparar a teoria do design inteligente com o criacionismo disfarçado, ou com o cavalo de Troia, isso tudo é uma blindagem, tanto da mídia quanto da própria comunidade científica, a fim de descaracterizar a teoria do design inteligente, porque ela tem crescido muito, tem ganhado muita visibilidade no Brasil e no mundo. E é claro que a teoria da evolução, ela já entrou em colapso epistêmico. Ela já não pode mais ser justificada teoricamente. Há muitas falhas, há muitas lacunas nas explicações, há muitas questões em aberto ainda, que ela não consegue explicar. Por isso, o design inteligente tem ganhado tanto avanço na ciência, tanto avanço na mídia também, exatamente por isso, porque hoje a melhor inferência para a origem da vida e do universo é o design, é um projetista por detrás de tudo. E essa blindagem que a mídia tem para proteger para proteger Darwin, na verdade, toda a mídia ela foi catequizada durante décadas. Essa geração toda foi catequizada para pensar evolução. Quando a gente fala sobre dinossauros, o que vem à nossa mente? Vem milhões de anos, sendo que, na verdade, a gente encontra aí evidências de tecidos moles ainda preservados em ossos, em fósseis de dinossauros. Isso remete a poucos milhares de anos e não milhões de anos, não é? Temos evidências aí para o design em tudo. Muito interessante mesmo, muito interessante o que você está dizendo assim. E todos esses tópicos, todas essas ideias, essas inferências são exploradas no teu livro. Sim. Você poderia falar um pouco, então, agora para a gente fechar aqui um pouco do seu livro? Mas só para complementar, para mim, pseudociência, na verdade, é relutar contra as evidências científicas atuais e persistir na ideia de DNA lixo. A teoria da evolução tende a acreditar que a maior parte do nosso DNA ela é composta de lixo, de partes inúteis, sendo que, na verdade, desde 2012 aí temos o projeto ENCODE, que ele veio para contra-revolucionar essas ideias. O projeto ENCODE, as publicações na Nature Science, eles deixaram muito bem claro que a maior parte do nosso genoma ele é funcional, mais de 80%. Ou seja, essa ideia, essa hipótese absurda evolucionista de que a maior parte do nosso DNA é inútil, isso já caiu por terra. A teoria da evolução ela está entrando em colapso e as evidências estão aí para mostrar. E todas essas evidências eu abordo no meu livro. No meu livro, a primeira parte do livro eu falo um pouco sobre a biologia. Na segunda parte do livro eu abordo a questão da saúde mesmo em si. Eu abordo temas como DNA lixo, igual eu comentei aqui, sobre universo multiverso, sobre adaptação dos tentilhões e aquela hipótese absurda de macroevolução deles. Aves não evoluíram dos dinossauros, apresento várias evidências sobre isso. Tecido moles em ossos, em fósseis de dinossauros também eu abordo ali.
Aquele mito clássico sobre 99% de semelhança entre humanos e chimpanzés, que na verdade isso não se sustenta mais. Eu trago evidências ali de 70% de semelhança genética. Também abordo questões sobre sistema imunológico, ritmos biológicos, ossos pélvicos, questões assim clássicos da teoria da evolução, que eles falam que temos órgãos vestigiais, vestígios evolutivos. Isso ali eu trago evidências atuais mostrando que isso já não se sustenta mais. Não existe órgãos vestigiais. Tudo que tem no nosso organismo, as evidências mostram hoje de que é funcional, de que está ali por um propósito de estar. Também trago alguns temas como bad designs. Esse é um argumento muito utilizado também pelos evolucionistas, de que o olho, por exemplo, é um projeto ruim. Não, não é um projeto ruim. A gente vê ali evidências de que é um projeto muito bem elaborado, arquitetado. Questões sobre a faringe humana também, cox, os dentes do siso, os pelos do corpo, tudo eu trago ali no meu livro. Muito interessante mesmo, Everton. Pena que o tempo é curto aqui no programa, né? Mas você vê que aí muitos tópicos a gente pode explorar, né, dentro dessa temática, né? Bom, enquanto o Everton está falando ali, a gente vai colocar embaixo a referência para você estar acessando o e-book, né? E, bom, como é de praxe aqui no programa Inspire-se, eu gostaria de finalizar perguntando para você algumas coisas que te inspiram, né? Então, agora a gente vai para uma questão mais pessoal, né? Então, Everton, para a gente começar, um livro que te inspira. Um livro que me inspirou e que, na verdade, eu conheci o design inteligente por meio dele foi o livro intitulado Por que Creio, do jornalista Michelson Borges. Ali eu encontrei evidências de design, evidências de um mundo que eu desconhecia. Foi através dele que me deu um insight para começar a pesquisar. Fiquei curioso quando eu li, porque é algo assim inovador que a gente não tinha visto ainda em ciência. Então eu fui pesquisar e na época eu estava no mestrado, trabalhando dentro do laboratório, e aí eu vi ali a complexidade do DNA, a sua dupla fita, a sua arquitetura tridimensional, e aquilo me inspirava. E eu encontrei ali evidências de um projeto inteligente, de uma complexidade irredutível, ou seja, uma complexidade que não pode ser reduzida. Porque se for reduzida, tirar uma de suas peças ali, o sistema deixa de funcionar de forma efetiva. Então, esse foi o livro que me inspirou, Porque Creio. Interessante. E uma frase que te inspira? Uma frase. Uma mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Albert Einstein. Poxa, olha aí, grandes nomes. Pensador, cientista. Muito interessante, Everton. Muito obrigado aí pela sua ajuda em relação a esse tema. Muito obrigado pela sua participação no programa Inspire-se. E sempre que tiver publicações, sempre que tiver aí material sendo produzido, entre em contato com a gente, que a gente vai estar ali te entrevistando novamente. Altair, é um prazer. Obrigado pelo espaço. Eu que agradeço.